capítulo 10, verso 17 do Evangelho de Marcos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E este homem, segundo alguns aqui, ele era um jovem. E ele correu ao encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, ou seja, olhando bem assim, bem fixo, e Jesus olhando para aquele jovem, Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariando ou contrariado com esta palavra, veja bem, ele foi contrariado. Aqui tem um moço, tem um jovem que foi contrariado, né? Jesus não deu a resposta que ele esperava, o que ele queria. Presta atenção. Jesus não deu a resposta que ele queria. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Retirou-se triste com aquela palavra de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. Pode se assentar, queridos. Eu quero tomar essa palavra, vou explicar primeiro algumas coisas importantes aqui. Esse texto não tem nada a ver com questão de obra social. Tá vendo só? A questão aqui é que tem que pegar tudo que você tem e vender, ou então dar aos pobres. A questão aqui não é essa. Você tem que tomar cuidado. Às vezes a gente lê a Bíblia, né? E aí a gente vai ler alguns textos e a gente pega o texto fora do contexto, né? Qual é o contexto aqui que Jesus está falando para esse jovem fazer isso? Primeiro, é um jovem que chega, e ele chega muito animado, e ele chega com uma expectativa que vai ouvir alguma coisa que vai agradar a ele, e ele chega assim, esperando que Jesus vai dizer uma coisa a ele, que ia encher o seu coração, que ia fazer ele sair dali saltitando. Ele chega e diz para Jesus, pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E ele de cara, né, Jesus já começa Jesus percebe a intenção daquele moço, e já chega assim: bom mestre, né? Aí, já viu aquele programa que tinha, né? O cara chegava assim: divino mestre, né? Chegava para o outro e já elogiava para receber uma resposta que ele desejava. Então, é uma forma da pessoa: bom mestre. Tipo assim, você elogia logo de cara para receber a resposta que você quer. Bom mestre. Aí Jesus já começa aqui, por que você me chama de bom? Por que você está me chamando de bom? Porque havia uma intenção nele de ter uma resposta à medida que ele chega até Jesus, logo ali elogiando, bom mestre e tal, porque ele quer receber uma resposta adequada, que lhe agradasse. E aí é muito interessante que o texto diz que Jesus então fala com aquele moço: ninguém é bom senão um, que é Deus. Era só para esvaziar um pouquinho o balão, né? Porque aquela expressão, bom mestre, era logo uma expressão para cativar Jesus, para que Jesus pudesse dar uma resposta agradável para ele. Mas Jesus, ele dá uma resposta assim interessante. Primeiro, Jesus, ele toca em algumas coisas que aquele jovem, ele valoriza. Aquele não era um jovem pagão, era um jovem religioso, um jovem, eu diria, até um
tanto quanto espiritual, né? E ele ficou muito animado ali, naquela conversa com Jesus. Jesus então disse para ele assim, ó, respondendo a pergunta dele, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que ele está querendo dizer? Jesus, tem alguma coisa que eu posso fazer, tem alguma coisa que possa me fazer merecedor da vida eterna? Gente, é mais ou menos isso. Jesus, tem alguma coisa que eu posso fazer para merecer a vida eterna? Essa é a questão. Aí Jesus fala assim, ó, você sabe os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Você observa os mandamentos? Então aquele jovem achou que Jesus ia dar a resposta que ele queria ouvir. Você conhece? Aí ele animadíssimo, ele chega e diz para Jesus que na verdade ele observa esses mandamentos. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás e tal, não furtarás. Você sabe? Então ele respondeu, mestre, olha só. Aí o cara ficou animado, hein? O jovem está animado, mestre, ó. Ele, ó, dá aquele impulso, mestre. Realmente, o Senhor disse o que eu esperava que o Senhor dissesse. Mestre, olha, tudo isso eu tenho observado. Desde muito cedo, desde o tempo que eu iniciei a minha juventude, ele já tinha sido um adolescente, agora possivelmente aí um jovem, né, e tal. E ele, Jesus, eu já faço tudo isso, eu já observo isso, eu já pratico isso. E aí ele ficou animado com a resposta de Jesus. Mas Jesus falou uma coisa que ele não gostou. Aí Jesus, sabendo que aquele jovem, ele possuía muitos bens, sabendo da condição dele, Jesus disse a ele, tá bom, se você quer realmente a vida eterna, tudo isso que você faz, não te faz merecedor. Se você quer a vida eterna, tudo isso aí, não matar, não roubar e tal, honrar pai e mãe, tudo que você faz, não te faz merecedor. Mas ó, isso aí tudo já é um bom sinal, mas tem alguma coisa que está faltando. E aí Jesus diz a ele assim, fitou os olhos nele. Eu gosto disso, porque esse texto aparece também em Mateus, em Lucas, mas aqui Marcos registra, Jesus fitou, olhou firme para ele. E a Bíblia diz que Jesus o amou aquele moço, amou. Mas Jesus disse para ele assim, olha, faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Por que Jesus mandou ele vender e dar para os pobres? É porque Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte, olha, enquanto você colocar a tua confiança nas suas riquezas, não vai funcionar. Porque o problema não é questão ali de dar aos pobres, é porque aquele moço, ele tinha as suas riquezas e ele colocava a sua confiança na sua capacidade. Talvez ele tivesse herdado, né, muitos bens, porque o texto diz que ele tinha uma condição muito boa. Ele tinha uma condição muito boa. Ele tinha muitas riquezas. E parece que o coração daquele moço estava preso às riquezas. Parece que o coração daquele moço estava ali confiante no que ele tinha. Assim como ele confiava no que ele fazia, observar os mandamentos, ele também confiava no que ele tinha. E Jesus quer dizer para ele que não é confiando no que você tem ou no que você faz que você vai herdar a vida eterna. Mas Jesus colocou ele à prova. E Jesus vai dizer assim, ó, então faz o seguinte, você quer a vida eterna? Você quer mesmo? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, e você vai me seguir. Ó,
Está vendo só? Se você renunciar ao que você tem, se você der tudo que você tem, então você pode vir me seguir. Você vai ter um tesouro no céu. Você quer herdar a vida eterna? Vai ter um tesouro no céu. E você, ainda por cima, vai poder desfrutar da minha presença aqui na terra. A questão aqui, gente, não é uma questão... porque muita gente pega esse texto, está vendo só... é um texto que Jesus está mandando cuidar dos pobres, e isso aí, a Bíblia fala sobre isso, Isaías 61, e outros, Jesus também, ele fala sobre isso, mas aqui o contexto é outro. Quando ele fala para ele vender e dar aos pobres, é porque ele tinha que dar algum destino. Vai fazer o quê? Vai vender tudo que você tem, parece que ele tinha muita propriedade, ele tinha muitos bens, vai vender e vai fazer o quê? Vende e dá para os pobres. A questão não é essa, não é dar aos pobres. A questão é que ele estava colocando a confiança dele naquilo que ele fazia, os mandamentos, observar os mandamentos, e naquilo que ele tinha, que era as riquezas. Agora, eu quero pegar esse texto aqui e aplicar ele naquilo que eu disse hoje no início, não é? Sobre o mundo líquido, uma sociedade líquida que nós vivemos. Eu quero, não sei, aqueles que são universitários, vocês têm que ler alguma coisa sobre um sociólogo polonês. O cara não é crente não, viu? Mas ele é alguém que tem influenciado o pensamento hoje. Aquele conceito que havia, era pós-modernidade, agora esse conceito está sendo abandonado, e aí está usando um conceito que o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que é o conceito de mundo líquido, sociedade líquida. Aí eu vou explicar o que é o conceito do Bauman sobre mundo líquido e sociedade líquida, para entrar aqui e para vamos colocar esse jovem aqui no cenário de hoje. Vamos colocar essa situação no cenário de hoje. Nesse mundo, como diz o Bauman, esse mundo líquido, essa sociedade líquida, e o Bauman, ele chama de mundo líquido. Sabe o que é mundo líquido? É um mundo sem forma. Uma sociedade líquida é uma sociedade sem forma, aonde não existem mais, sabe o que? Absolutos. Aonde não existe mais as coisas assim concretas, sólidas, aonde tudo depende do seu ponto de vista. E hoje nós vivemos num mundo em que esse pensamento, ele tem invadido, né, a igreja, e o cristianismo chamado moderno tem sido influenciado por esse mundo líquido. Essa sociedade líquida está fazendo com que as pessoas, elas vivam relacionamentos líquidos, famílias líquidas. O que é uma família líquida? Segundo o pensamento do Bauman, é uma família, porque qual é o conceito de família que se tinha? Era um conceito concreto, era uma coisa sólida, bíblica. Pai, mãe e os filhos, homem, mulher e os filhos. Hoje, família já não pode se dizer mais que é construída por um homem e por uma mulher. Isso é o que? É uma família sem forma, líquida, porque agora pode ser, tem vários tipos, vários modelos, e aí se tenta ajustar conceitualmente, sociologicamente, e pior, às vezes até espiritualmente, tentando ajustar. Eu ouvi esses dias cada loucura, cada doideira, gente pregando o evangelho e dizendo de alguma forma que nós não podemos ser pessoas que pregam o evangelho assim, que impede as pessoas de virem para a igreja. Pelo amor de Deus, vamos colocar esse jovem hoje. Todo mundo quer um jovem desse aqui na igreja. O cara, cheio de bens, o cara bem financeiramente e tal. Ele é uma pessoa até, né, um religioso, cara bacaninha, gente boa, legal e tal. Aí
De repente, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que é confrontadora, gente. Não existe esse papo, essa conversa fiada de alguns tentando, não, mas não pode ser assim, a gente não pode impedir as pessoas, a gente não impede ninguém não. É a própria mensagem do Evangelho que ela é, de alguma forma, confrontadora. Ô gente, Jesus disse assim, vocês querem me seguir? Quer ser meu discípulo? Tem que negar a si mesmo. Numa sociedade hoje, nesse mundo líquido, falar sobre isso não tem essa, não há essa conotação, não tem essa forma. É por isso que a gente, de vez em quando, está aí sendo bombardeado, né, na mídia e tal, por gente que já mudou o conceito do Evangelho. Gente que já torceu aquilo que Jesus ensinou. Eu não sei se vocês, eu não posso falar o nome, porque hoje falar nome, né, pode até dar um processo, né, mas uma cantora famosa brasileira aí, né, de funk, ela soltou aí no noticiário que ela ia gravar uma música gospel e que ela ia ter até uma célula. Ela é uma pessoa que tem padrões imorais. Ela é alguém que não tem nada de Jesus, porque o Jesus que a gente vê aqui revelado na Bíblia, o Jesus de Nazaré, o Deus que se fez carne, ele veio com uma mensagem revolucionária. E quem o precedeu, João Batista, veio com a mensagem radical: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista veio preparar o caminho para ele. Arrependei-vos. O que é arrependimento, gente? É mudança de mente, de vida, é de direção. Eu estou indo numa direção, eu me arrependi, eu vou tomar outra direção. Não tem esse papo de dizer, peraí, não, porque ele ama Jesus, ele é de Jesus, mas não se arrependeu, não mudou de vida, não mudou de direção. Tem alguma coisa errada aí. Aí essa pessoa, né, aí tal, fazendo uma propaganda de que ia lançar uma música gospel, e ela usou até o termo de fazer uma célula, e quem estava por trás disso era a sua companheira, e dizendo que essa era a forma que ela vivia a sua fé em Jesus. Ô, gente, está de brincadeira, tão de brincadeira, que, sabe o que? Aí o Bauman, olha o cara, olha esse sociólogo. Aí o Bauman diz que esse mundo, que esse tempo, esse Bauman morreu agora, foi esse ano, ano passado que ele morreu, esse polonês, morreu com 90 anos de idade, mas o pensamento dele está aí e fazendo muita gente pensar, está influenciando aí o mundo, e vocês têm que conhecer um pouquinho mais das coisas que ele dizia. E ele falava assim, que a pós-modernidade deu lugar a esse mundo líquido. Ele diz assim, a pós-modernidade trouxe com ela a fluidez do líquido, ignorando divisões e barreiras, e assumindo formas, ocupando espaços, diluindo, sabe o que é diluir, né? Diluindo certezas. Ninguém tem mais certeza de nada. Ninguém pode ter certeza de nada. O dia que nós não tivermos certeza de nada, acabou. Porque o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas hoje está tudo sendo diluído, não há mais certezas para nada. O dia que não tiver mais certeza, já era. E o Bauman dizendo que hoje esse mundo líquido, essa fluidez, ele diz assim, e ele não é cristão não, viu? É alguém, um pensador, um sociólogo, muito reconhecido, respeitado no mundo, mas ele não é um cara burro, inteligente. Ele está observando, ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo qual é o pensamento que hoje está imperando aí, como é que estão as coisas aí no mundão. Aí ele diz assim, ele fala que
ignorar divisões e barreiras. Sabe o que ele está dizendo? Não existe forma. Vamos aplicar isso na vida daquele jovem, Jesus e a igreja hoje. Pelo que Bauman diz, e o pensamento hoje do mundo, desse mundo aí, mundo líquido, Jesus não podia fazer aquilo que ele fez. Jesus não podia colocar Jesus colocou uma barreira. Ó, você quer me seguir? Você quer ter a vida eterna? A barreira. Vai, vende tudo que você tem, aí você me segue. Mas hoje, algumas pessoas estão tentando querer, assim, dizer que o evangelho tem que ser assim. Não, o que o Bauman está dizendo, ele está alertando qual é a forma que essa geração, qual é a forma com que o mundo está hoje interpretando, vivendo as coisas. E isso, gente, está afetando tudo. Famílias líquidas, não tem forma. Relacionamentos líquidos, ele fala aqui, ó, falta de coisas sólidas, ignorando divisões, barreiras, assumindo formas, ocupando espaços, diluindo certezas, ele diz crenças e práticas. Então, o que está acontecendo hoje, é por isso que Paulo diz que a gente não pode se conformar com este mundo. Por quê? Este pensamento, aquilo que está imperando hoje na sociedade, isso está presente aonde? Na economia, está nas universidades, em todos os lugares. Isso está influenciando de uma forma a sociedade e a gente não está vendo, não está enxergando. E está, às vezes, até sendo levado por esse pensamento aí, por esse mundo líquido, por essa sociedade líquida. E acaba tendo uma fé líquida, uma fé que não tem forma. Uma fé que não é sólida, uma fé que não é baseada em algo concreto, por exemplo, que é a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Agora, aquele jovem, hoje, nesse mundo líquido, Jesus, ele poderia ser até mesmo, o seu nome podia estar nas mídias sociais no outro dia, se fosse hoje, e um tanto de gente criticando ele. Jesus, você não podia fazer isso. Era só faria, sabe o que é Jesus? Por que ele tinha que vender tudo? Agora preste atenção, é isso que você precisa entender, gente. Por que ele tinha que vender tudo? Porque não podia vender a metade, que é a cor da metade. Ó, não é? Aqui, um acordo. Vamos fazer um meio termo? Aqui. Mas Jesus viu a raiz do problema. Quando ele fala que tem que vender tudo, é porque com Jesus é assim, gente. Ou é tudo, ou é nada. E se Jesus, talvez hoje alguns aconselhassem Jesus, nessa sociedade líquida, nesse mundo líquido, a dizer assim: Jesus, o senhor não podia fazer isso não, o senhor jogou pesado demais. O senhor pôs uma barreira para esse jovem. O senhor não podia fazer isso. Esse jovem na igreja podia ser uma bênção. Esse jovem na igreja podia ser alguém que podia contribuir muito com a obra. Esse jovem na igreja podia ser alguém com um talento que podia fazer a diferença. Jesus não quis saber disso não. Ele disse: filho, você quer herdar a vida eterna? Quer mesmo? Então tá bom. Não é pelo que você tem, não é pelo que você faz. Então, ó, abre mão de tudo. E ó, aproveita a oportunidade. Ó, aí você pega tudo que você vendeu, dá a quem precisa. Aí você vem para me seguir. Aqui, ó, você anda comigo. Vai viver comigo. Então, ó, eu quero dizer para vocês hoje que a gente está vivendo assim um momento muito delicado da história da nossa geração. E o Bauman, ele alerta a respeito do século XX. Olha só, estou falando de um sociólogo renomado, respeitado. Ele diz assim: o século XX, com suas conquistas tecnológicas, embates políticos e guerras, viu o apogeu e o declínio desse mundo sólido. Então, o século XX, esse século que a gente viveu,
já estamos, né, a nova realidade, o novo século, mas olha, o que aconteceu é que no apagar das luzes do século XX, as coisas sólidas, as coisas concretas, as coisas que eram assim tocáveis, tangíveis, as coisas que havia definições para elas se tornaram tudo assim, depende. Eu estou cheio de ver gente falar assim, e dizer que é crente, com algumas coisas que a Bíblia, ela põe o dedo na ferida, como Jesus disse, né? O machado, me desculpe que eu vou dizer para vocês, o machado, como diz a Escritura, já está posto na raiz. Não adianta. A gente quer dar um jeitinho aqui, porque a sociedade líquida, o mundo líquido, as coisas, não tem mais a forma, agora não são mais sólidas, e até mesmo a nossa fé. Cuidado para que você não tenha uma fé líquida. Tem muita gente professando a fé, mas uma fé que não tem fundamento, uma fé que não está embasada na palavra de Deus, na revelação de Deus, por meio de Jesus, o verbo que se fez carne. Cuidado, porque hoje tem muita gente pregando o evangelho que está já contaminado com essa visão de um mundo líquido, de uma sociedade líquida. E isso tem influenciado, sabe o quê? Amizades. Por exemplo, antigamente aí, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, pessoas que diziam ser amigas, elas eram amigas mesmo. Eu já tive bons amigos, e tive uns que era melhor os inimigos do meu lado do que tê-los do meu lado. Mas já tive bons amigos. Pessoas que durante muitos anos nós nutrimos a nossa amizade. Por exemplo, quando você tem uma ideia assim sólida do que é amizade, há uns 3 ou 4 anos atrás, um amigo muito próximo da minha juventude, meu e o de outro amigo, nós ficamos sabendo que ele estava mal, que ele estava com um problema pessoal, estava afastado da igreja lá no Rio de Janeiro, e ele estava sumido lá. E nós combinamos o seguinte: eu e o Geraldo, né, meu amigo de adolescência, pastor também hoje, já esteve aqui na igreja, e eu e o Geraldo combinamos o seguinte: vamos achar o Jorge Fernando. Posso falar que não tem problema nenhum não. Vamos achar ele. Geraldo procurou, achou. Ele está morando no lugar tal e tal. Eu saí daqui num dia cedo, e o Geraldo me pegou lá, desci no aeroporto. Eu ia voltar à noite. Eu saí daqui um dia pela manhã e voltei à noite, porque nós fomos lá para encontrar com aquele que era nosso amigo. E conseguimos achá-lo. Tivemos um encontro tremendo, passamos o dia juntos. E conseguimos fazer com que ele pudesse voltar para o Senhor. E voltar para servir a Deus. E assim, o que motivou a fazer isso, sabe o que foi? Uma amizade que já havia mais de quase 35 anos. Tinha mais de 25 anos que eu não o via pessoalmente. Mas quando você tem um amigo, a distância, ela não separa, e você é capaz de fazer alguma coisa para ajudar aquele que você considera que realmente é um amigo. Hoje, alguém faz isso? Eu vou parar aqui, vou sair daqui um dia, vou num lugar, uma distância de mais de 500 quilômetros, para poder encontrar um amigo que está passando por uma dificuldade, que eu possa ajudá-lo. Nessa sociedade líquida hoje, se o amigo estiver do outro lado da rua, eu já deitei, eu não posso, eu não tem jeito, eu não tem. É o mundo líquido. Família. As pessoas, elas tinham aquele vínculo familiar sólidos, hoje líquido. Igreja.
As pessoas tinham aquela coisa, né, da igreja onde eles foram criados, aí criava aquele vínculo, aquela raiz, aquela aliança. Falar de aliança hoje, tem gente até que arrupia, porque o mundo líquido, a sociedade líquida, a mentalidade líquida, não sabe o que é isso. Aliança é coisa sólida. E amanhã a gente vai celebrar a ceia. Celebrar a ceia é celebrar algo sólido, algo concreto. É algo que foi feito por Jesus na cruz para sempre. O único derramamento do sangue dele foi capaz de cumprir tudo e de cobrir tudo também. Cumprir e cobrir. Mas hoje, desse mundo líquido, esse jovem aqui, se fosse hoje, alguém podia dizer assim: Jesus, o senhor podia ir atrás dele. O texto diz que Jesus o amou, mas deixou ele ir. Por que deixou ele ir? Porque ele tinha que fazer uma escolha. Eu falo com as pessoas isso, às vezes aqui na igreja: ó, gente, a pessoa, ela fez uma escolha, saiu e tal. Fez uma escolha. Fez uma escolha. Você apresenta algo concreto. Jesus apresentou para ele algo concreto. Ó, quer vida eterna? Tá bom. Aí, faz isso, faz isso, faz isso. E aí vem, anda comigo, vamos embora. Ele não quis. Jesus, apesar de amá-lo, não foi atrás dele. Não foi fazer média com ele. Não foi acariciar o ego dele. Porque hoje, as pessoas tentam acariciar o ego do outro para ver se o outro, né, tal. Jesus não fez isso. Não acariciou o ego dele. Amou ele. Olhou bem profundo, fitou os olhos nele e disse: olha, tudo bem. Tem possibilidade de você herdar a vida eterna. Tem possibilidade de você andar comigo. Tem possibilidade, mas você precisa entender que, ó, uma escolha tem que ser feita, tem que haver um rompimento, tem que haver uma entrega, tem que haver uma renúncia. E hoje, as pessoas não querem fazer renúncias, as pessoas não querem fazer entregas, as pessoas não querem abandonar a sua maneira velha de viver, as pessoas não querem abandonar os seus conceitos, porque hoje todo mundo, né, aceita um conceito que não é um conceito que é baseado na palavra, em Deus, não é um conceito bíblico, não é um conceito cristão, e tem gente que quer servir a Jesus com conceitos mundanos. Está perdendo tempo. É preciso que você entenda isso, que Jesus, o que ele tem é algo concreto, sólido. O evangelho é algo concreto, sólido, e tem barreira sim, e tem algumas coisas que confrontam o nosso estilo de vida. E a pessoa, eu quero terminar com isso aqui dizendo o seguinte: o Bauman, no seu pensamento sociológico sobre a sociedade líquida, sobre esse mundo moderno, ele fala que esse pensamento, essa coisa que está aí meio que mesclada na cultura, que está tomando espaço e lugar, ele diz que isso tem afetado até as crenças, a fé das pessoas. E na verdade, a gente pode perceber de alguma forma uma sutileza desse mundo líquido querer nos intimidar, para a gente também ter uma fé líquida, para que o evangelho não tenha forma, para que o evangelho ele não confronte mais ninguém, para que a maneira de servir Jesus depende do seu conceito. Se o cara quer seguir Jesus daquele jeito, deixa ele, tem problema nenhum, tem problema nenhum, tem não. Como esse jovenzinho aqui, bacana, legal, problema nenhum. É só ele entender o seguinte: se você quer seguir Jesus, você quer vir comigo, você quer dar a vida eterna, não adianta. Você tem que renunciar, você tem que entregar. Se fosse uma questão que não fosse essa, gente, Jesus podia falar assim: olha, faz o seguinte, não fica com tudo que você tem não, vai lá, pega só a metade que você tem, aí você pode vir, dá, vende, entrega, aí você vem e me segue. Jesus falou assim: vende tudo, entrega tudo,
Entenderam? Algo concreto, algo que é sólido, algo que na verdade, é uma barreira sim. Mas o mundo de hoje, a sociedade de hoje, esse mundo líquido, ele está aí influenciando de tal maneira que barreiras estão sendo tiradas, que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, e pronto. E pronto. Ué, vai com esse pensamento aí. Você não vai muito longe. Não vai muito longe. Eu digo assim, não vai prosperar. Porque Jesus é muito firme. E hoje, nesse mundo de hoje, eu diria, na sociedade que a gente vive, nesse contexto que a gente vive, no meio dessa geração que a gente vive, como é que nós vamos fazer? Vamos negociar nossa fé? Vamos reduzir aquilo que o Evangelho impõe? Aquilo que é a verdade? Eu gosto muito de um texto lá do Salmo 46, que diz assim: Deus, Ele ama a verdade no íntimo, seja qual for a verdade. Mas tem que ser a verdade. Deus ama a verdade no íntimo, seja qual for a verdade. E as pessoas hoje, elas não querem, ser confrontadas com a verdade. E as pessoas hoje, elas não querem se sujeitar à verdade, seja ela qual for. Deus ama a verdade no íntimo, seja qual for a verdade. E às vezes, a gente tenta se esconder nessa sociedade líquida, nesse mundo líquido, e podemos tomar qualquer forma, porque não tem mais, acabou o negócio de forma, de coisa sólida, acabou conceitos que antes eles eram, de alguma forma, respeitados, observados, acabou isso. Então, é tudo muito vulnerável, é tudo muito assim, depende. Com Jesus não tem esse negócio de depende. E essa é uma passagem aqui da Escritura de um jovem que Jesus amou, mas colocou para ele uma barreira. Sabe para quê? Para que ele pudesse entender que não era do jeito dele, que não era na força dele, que não era da forma que ele estava pensando, mas que para ele experimentar o que ele queria, e Jesus está aberto para todos os jovens, adolescentes, ele está aberto para todos, assim como estava aberto para ele, para aquele jovem. Você quer me seguir? Quer ter vida eterna? Não tem problema nenhum, vamos lá. É só você renunciar ao que você tem e vem comigo, anda comigo. Claro que Jesus ia dar àquele jovem uma experiência de vida muito melhor do que aquela que a riqueza dele já tinha dado. Aquele jovem foi procurar Jesus porque ele tinha alguma frustração, porque ele tinha alguma coisa que o incomodava, senão ele podia ficar na vida dele, tinha tudo que queria, vivendo a vidinha dele, mas alguma coisa que estava dentro dele estava clamando por algo mais, e Jesus tocou na ferida, mas ele não quis. Ele ficou preso ao que ele tinha e não aceitou aquilo que Jesus ofereceu a ele. Jesus ofereceu a ele uma vida muito melhor do que aquela que ele tinha com a riqueza dele tudo. Jesus ofereceu a ele uma vida muito melhor do que todo o conhecimento que ele tinha da lei. Jesus oferece a você e a mim hoje uma vida muito melhor. Agora, tem que saber se nós estamos dispostos a crer nele, a confiar nele, a seguir a ele e a renunciarmos tudo que for necessário por causa dele. Isso é evangelho. Evangelho é isso. Evangelho nos fala de renúncia, de entrega, porque o Deus que se esvaziou de si mesmo para poder trazer a nós a sua realidade, para nos fazer ser cheios da divindade, o Deus que teve que romper a barreira entre o céu e a terra, entre o santo e o profano, o Deus que teve que abrir mão da sua glória que tinha junto do Pai, para vir a esse mundo, assumir o nosso lugar, a nossa natureza, levar sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, para nos dar uma nova vida, uma nova chance. Ele se esvaziou para nos encher. Agora, o que nós estamos fazendo hoje? A gente
não quer se esvaziar para ser cheio dele. A gente quer manter, né, aí o gás que a gente tem e quer que ele ainda venha e ele ocupe espaço em nossa vida. A riqueza que aquele moço tinha ocupava o espaço da vida dele. E Jesus queria ocupar todo o espaço. Por isso disse: vai, vende tudo que você tem, e aí vamos embora, vai ter o tesouro no céu e vai me seguir aqui na terra. Vamos ficar de pé. Eu quero que você nessa noite pense nisso. Ao sair daqui hoje, sabe, nós vamos estar refletindo sobre essa questão aí. Um mundo líquido, uma sociedade líquida, como diz aqui o Bauman, essa realidade de hoje, que está assim, nos levando, ou levando muita gente a viver uma fé. Quando ele fala aqui de coisa diluída, isso é muito interessante, porque certezas diluídas. Vamos supor, você pode pegar um suco super concentrado, aí você vai mistura ele, né, na água, aquele suco que tem para você compra um negócio de meio litro para fazer 2 litros, né? É assim, compra um de meio para fazer 2, ou então para fazer 1 litro, depende. Compra um pozinho assim de tantas gramas para fazer 1 litro de suco, de refresco e tal. Então dilui-se, aí você joga aquilo ali na água, né? E aí aquilo dilui. Você pega um produto de limpeza forte, e hoje se encontra muito no mercado, né? Pega lá aquele produto de limpeza, joga na água, dilui na água para render mais. Aí ele perde aquele poder que ele tem. Ele era um negócio forte, concentrado. Aí vai diluindo, vai perdendo a força dele. Qual é o efeito dessa sociedade, desse mundo líquido? O efeito sobre todos é a gente acabar sendo influenciado de tal maneira que a nossa fé vai se diluindo, os valores vão se diluindo, as convicções vão se diluindo, as certezas. Quando eu falo de certezas, são certezas que a gente encontra nas escrituras sagradas e que é imutável, vai se diluindo. A fé nas promessas de Deus vai se diluindo. Eu quero alertar você que esse é o tempo que nós precisamos tomar todo cuidado para não sermos levados por essa onda de um mundo líquido, de uma sociedade líquida que está tentando de toda forma fazer com que a gente não tenha mais aquelas certezas, aquelas convicções, e que tudo depende do seu ponto de vista. Não é mais aquilo que a palavra de Deus diz, não é mais aquilo que a palavra de Deus orienta, depende do seu ponto de vista. Não depende mais daquilo que está nas escrituras, não depende mais da verdade que é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Depende mais disso, depende do ponto de vista, depende da maneira como você está vendo. Então, como é que Jesus seria interpretado hoje? Ao chegar para aquele jovem, cheio de ânimo, cheio, né, de vontade de ouvir uma coisa que pudesse né, satisfazer a ele. Você viu o que o texto diz? Marcos, ele é detalhista. Ele diz assim, que aquele jovem, sendo contrariado, ele deu linha, vazou, foi embora. Gente, isso nos faz pensar nessa sociedade hoje líquida, que as pessoas não querem ser contrariadas. Não querem ser contrariadas. Tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero. As pessoas não querem ser contrariadas. E aí,
E aí é que o jovem contrariado preferiu vazar, do que ficar com Jesus, do que fazer o que Jesus mandou ele fazer. Ele preferiu ir embora, do que fazer aquilo que ele tinha que fazer. Infelizmente, isso está acontecendo, e numa sociedade como essa, no mundo líquido, o risco, isso é continuar acontecendo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se nós cremos em Jesus, sabemos que Ele é o único, suficiente Salvador. Fora dele não há outro. Fora dele, como diz Paulo, nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é o único mediador. Se é só Ele, então o que Ele diz para mim tem que ser lei. O que Jesus diz para mim é ponto final. Não depende, negócio de depende. Vem tudo que você tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue. Ele não aceitou, e deu no que deu. E você, e eu, como é que nós vamos ficar diante dessa situação hoje, desse mundo líquido que a gente está vivendo? Nós precisamos reafirmar nossos valores, nós precisamos reafirmar nossa fé, nós precisamos tomar uma postura, uma atitude, para que nós não sejamos levados por essa enxurrada líquida que está diluindo tudo, que está fazendo com que as coisas que eram sólidas, elas se dilua. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, diante da Tua palavra, nós ficamos assim, chocados. Nós somos, Senhor, confrontados pela Tua palavra. Por isso, Jesus, assim como o Senhor agiu, assim como o Senhor falou, o Senhor hoje poderia ser até motivo da notícia nas redes sociais. O Senhor podia ser criticado pelo que o Senhor falou, pelo que o Senhor disse àquele jovem, mas o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Senhor, aquilo que o Senhor nos mandou fazer também. Não podemos comprometer o Evangelho, não podemos comprometer, Senhor, a verdade do Senhor, mesmo que isso custe o que custou aqui. Um jovem contrariado, um jovem que não gostou do que ouviu, mas precisava ouvir, Senhor. E muitas vezes não queremos ouvir as verdades, mas o Senhor ama a verdade no íntimo, seja qual for a verdade. Não queremos ser confrontados pela verdade. Eu oro para que cada jovem, cada adolescente, Senhor, seja confrontado pela verdade da Tua palavra, e ele possa, Senhor, entender que a vida que o Senhor tem é melhor do que qualquer vida que ele esteja vivendo. Aquele jovem rico, ele não descobriu que a melhor oportunidade da vida dele estava ali, a melhor chance da vida dele estava ali. Aquele jovem não aproveitou a melhor chance da sua vida, porque ele ficou preso nas coisas que ele tinha, nas coisas que o controlavam, que o dominavam. Ele ficou preso nos seus valores, nos seus conceitos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora para que cada jovem, adolescente, saiba de uma coisa, que a vida que o Senhor tem, Jesus, a vida que o Senhor nos oferece, Jesus, ela é melhor, é uma vida incomparável. Nada, nem riqueza, nem fama, nem poder, nada se compara à vida que o Senhor tem para nós.